Afinal de contas, quem é a mãe real? O que é maternidade real? Será que alguma mãe não é real? Vem assistir o vídeo e entender melhor. Se você é mãe, você provavelmente já se deparou com a hashtag maternidade real. Em geral, as pessoas usam essa hashtag para mostrar algumas dificuldades, coisas que ainda não são tão faladas sobre a maternidade, mas que fazem parte de ser mãe. Mas existe um motivo para essa hashtag ter chegado onde chegou. Existe algum motivo para essa expressão ser tão usada hoje? Por que a gente fala sobre maternidade real? Quando você faz uma pesquisa na internet por maternidade, você vê imagens de mães felizes, tranquilas, carregando o bebê com muita alegria, amamentando com toda tranquilidade. Quando você vai ver no cinema, nas séries, as mães, elas sempre são retratadas com muita naturalidade, com muita leveza. São mães que têm pessoas ao seu redor o tempo todo, são mães que têm um vínculo com o filho muito tranquilo, são mães que passam pela dificuldade quase como se elas não existissem. Essas mães são aquelas mães que você foi olhando ao longo da sua vida e com as quais você foi se identificando e acreditando que você seria um dia. A gente vai crescendo com essa ideia de quando eu for mãe, serei dessa forma. Existem vários tipos de mãe na mídia. A questão é que nenhuma delas é real. São todas personagens, são todas fictícias. E qual é o grande problema dessas personagens? A ideia que elas carregam consigo. A mãe da novela não tem nenhum problema na amamentação. A questão delas são outras. Tem uma vida inteira acontecendo ao redor dela e a amamentação é só um plano de fundo. A mãe da série está fazendo um monte de coisa com muita leveza, chega no final do dia com tudo cumprido. Ela faz de tudo um pouco. Ela não tem dificuldades, ela não tem tropeços, ela tem muita facilidade com o papel de mãe. A maternidade, ela já aparece como algo natural, enquanto a mulher consegue viver o dia a dia dela normal. Eu também sempre acreditei que fosse assim também. Até que eu me tornei mãe. E aí eu comecei a ver que não é bem assim. A vida dá uma parada. As pessoas se afastam. A gente vive uma solidão que é real. A gente está aprendendo o tempo todo com o nosso filho. Na hora da amamentação, é difícil você começar esse processo sem ter que parar para prestar atenção nele. Ele não é natural. Não é instintivo. Não adianta você simplesmente colocar o seu filho ali para amamentar com você, como você vê naquele final feliz do filme, enquanto as pessoas estão ao seu redor, e achar que aquilo vai funcionar, porque você vai precisar olhar para o teu bebê, ter a posição correta para ele pegar. Você ainda não sabe amamentar, o seu filho também não sabe mamar ainda. É tudo um aprendizado. Também existe aquela ideia de que ser mãe é um ser sagrado. Quantas vezes você não viu retratados ali nos filmes aquela mulher que é batalhadora, que é guerreira, que vive pelos filhos, que não tem a menor dificuldade em se doar integralmente para os filhos. Aquele é o papel dela, é como se ela nascesse para isso, né? Então existe essa ideia de que ser mãe é ser alguém que se doa integralmente para os filhos. Eu vejo muitas gestantes com esse pensamento, nutrindo essa ideia de que a partir do momento que o filho chegar, a vida é dele. A vida dela vai ser integralmente para poder prover tudo o que ele precisar. É sofrer dessa vida, né? É difícil de se colocar nesse lugar. Mas quem disse que essa é a maternidade real? Quem disse que nós precisamos nos doar integralmente para os nossos filhos? Quem disse que a mulher que você foi um dia não precisa de espaço para ressurgir? Quem disse que os seus interesses não têm mais importância? Quem disse que a sua vida agora é só em função do filho? Sim, existe uma cultura machista que colocou na sua cabeça essa ideia de que você precisa viver em função do filho, de que maternidade é algo muito instintivo e natural, de que tudo você já sabe e de que com o seu filho só você sabe lidar. Você percebe como essa ideia acaba te colocando num lugar do qual você não tem como escapar? É por isso que muitas mulheres hoje amam os seus filhos, mas odeiam ser mães, odeiam a maternidade. Pode parecer muito chocante falar disso. Eu já ouvi algumas mulheres falando esse tipo de frase e elas sempre são olhadas com muita rejeição pelas outras pessoas. É como se ela não tivesse cumprindo o papel dela direito. Porque além de ela se doar integralmente ao filho, além dela ter que se virar sozinha, da rede de apoio não tá nem aí pra ela, dela não poder nem fazer as reclamações dela, ela ainda precisa amar estar nesse lugar. Quem é que ama esse lugar?
Quem é que ama essa maternidade em que você não tem espaço nenhum para você? Em que a mulher que você era morreu e dá lugar à mãe. Quando uma mulher fala que ela odeia a maternidade, isso não significa que ela odeia o seu filho. Isso não significa que ela odeia uma versão sua de ser mãe que seria mais agradável. Isso significa que ela odeia toda essa ideia que colocaram para ela sobre o que é ser uma mãe. Essa ideia de um ser sagrado, de um ser que não erra, de um ser que está sempre disposto, que não sente sono, não sente fome, um ser que não tem necessidades especiais, um ser que só vive de necessidades básicas. A partir do momento que você se torna mãe, você só pode comer, dormir, beber água, usar o banheiro, você só pode viver de necessidades básicas. Você não pode contar com a rede de apoio para poder ir no cinema, para poder dançar. Você não tem seus interesses? Você tem. Quando uma mãe descobre que ela pode ser real, que ela pode ter os seus desejos, que ela pode amar o seu filho com toda a intensidade e ainda assim querer algum tempo do seu dia sem falar sobre maternidade, sem cuidar de crianças, quando ela descobre todo esse potencial, ela descobre que ela pode ser uma mãe que gosta da maternidade sim. E quando a gente fala dessa maternidade real, a gente está falando sobre mães de carne e osso. A gente está falando de seres humanos, seres que são imperfeitos, seres que não vão conseguir atingir essa perfeição jamais, porque ela não existe, mas ainda assim, mães que são incríveis. Se você se sente frustrada com a maternidade, com essa ideia que te venderam, de que a maternidade seria tranquila e de que essa doação seria natural, talvez você esteja aí se pegando no meio dessa inadequação, achando que alguma coisa está faltando para você. Talvez falte o seu próprio momento. Talvez falte escutar o que você quer e não o que as pessoas esperam de você. O seu filho, ele precisa de uma mãe que está bem. Ele precisa de afeto, ele precisa de amor, mas além de tudo, ele precisa de uma mãe que está bem. Ele não precisa de uma mãe que vai ser um mártir na vida dele. Ele não precisa de uma mãe que vai se sacrificar por ele a vida toda. Ele precisa de uma mãe por inteira. O que ele precisa de você, você já tem. Mas para isso é importante que você tenha o seu espaço para se cuidar, para se amar, para fazer as coisas que você tem interesse e não somente para ser mãe. Ser mãe vai muito além da obrigação. Você pode se divertir com o seu filho também, mas acredite, a sua vida não gira em torno da maternidade. A maternidade é um dos seus papéis. Você pode ser uma mãe excelente a partir do momento em que você entende que a sua maternidade, ela não é aquela maternidade dos filmes. Ela é uma maternidade real. A mãe que tenta se doar integralmente para o filho, fazer tudo o que disseram para ela que ela deveria fazer, fica refém de todas as informações, de todas as atualizações, tenta ficar competindo com outras mães para provar o seu valor, essa mãe fica desgastada. Se você entrou nesse ciclo, saia dele o quanto antes, porque ele só te custa. E esse preço você pode não pagar hoje, mas você vai pagar algum dia. É um preço que custa a sua saúde física, a sua saúde emocional, o seu desenvolvimento como um ser humano e a sua evolução com o seu filho. O seu filho um dia vai sair de casa, o seu filho um dia vai crescer e você precisa ter o seu espaço, saber quem você é, além de mãe. Quais são os seus prazeres além da maternidade? O que te faz bem além da maternidade? Você pode até resgatar aquilo que você gostava de fazer antes de ser mãe, para que você consiga lembrar de pequenos prazeres da vida que você ainda pode resgatar. Alguns talvez não façam mais sentido, mas outros muitas vezes estão ali adormecidos. Aquela vontade que você tem de assistir a um filme, de visitar um museu, de sair com seus amigos, de jantar num restaurante que não aceita muitas crianças, um restaurante que não tem muito espaço. Nem todo restaurante precisa ter espaço kids para você ir. Você precisa de um espaço para respirar e para ser você além de mãe. Quem você era antes de ser mãe? Lembre-se disso, lembre dos seus prazeres antes de se tornar mãe. Aquilo que você gostava de fazer. Alguns deles talvez não façam mais sentido, mas outros estão ali, escondidinhos, só esperando você olhar para eles. Alguns ainda são possíveis, mesmo na sua rotina materna. Alguns são possíveis com a ajuda da rede de apoio, com o pai fazendo a sua função também. Alguns são possíveis, mas precisam do seu envolvimento para que eles aconteçam. E precisam que você largue mão daquele papel da mãe sagrada, da mãe superpoderosa, da mãe guerreira, que só serve para os outros, mas que pra gente traz sobrecarga, traz culpa e é desgastante.
Eu espero que você aproveite a maternidade, tudo que ela tem para te oferecer, mas que você também aproveite seus outros papéis. Você também se aproveite, você se valorize também. Além de mãe, você é um ser humano em construção. Você é um ser humano que já tem muito mais idade do que a sua idade materna. Lembre-se disso e vem comigo nessa jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com uma mãe querida. Ajude uma mãe querida a deixar esse peso que as pessoas colocaram nos ombros dela de lado e vivenciar uma maternidade mais prazerosa. Um beijo e até mais!